Olá, amigos! Vamos em frente no nosso curso sobre extinção do contrato de trabalho para falar sobre a rescisão indireta. Toda vez surgem dúvidas em relação a esse tipo de extinção do contrato de trabalho. Olha, o que seria essa rescisão indireta? É uma falta grave praticada pelo empregador que deve ser comprovada pelo empregado. Vejam o seguinte, a gente sempre fala em justa causa, justa causa, justa causa. Quando a gente fala em justa causa, o pessoal já acha que é aquela falta praticada pelo empregado. A grande maioria das vezes é, mas também é possível uma justa causa praticada pelo empregador. O empregador pratica faltas em relação ao empregado. E aí isso dá direito ao empregado de extinguir esse contrato de trabalho e receber ali determinados direitos. As hipóteses de justa causa praticadas pelo empregador estão no artigo 483 da CLT. O artigo 483 da CLT vem e diz assim: o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear devida indenização quando? E elenca as hipóteses de faltas graves praticadas pelo empregador. Olha, foram exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, foi tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Veja uma pequena observação aqui, que essas terminologias do artigo 483 são terminologias amplas. Exigir ali do empregado serviços maiores do que as suas forças ou tratar com rigor excessivo poderia se enquadrar em qualquer situação. Então, para que o empregado consiga pleitear isso, ele deve ali demonstrar o que está ocorrendo e por que isso ocorreu. Correr perigo manifesto de mal considerável, esse aí é o caso de não fornecimento de EPI, de equipamentos de proteção individual. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Então, não pagar salário, por exemplo, também seria uma das hipóteses previstas. Praticar ao empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra ou da boa fama, ofender ou humilhar esse empregado. O empregador ofender-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa. Então, agredir ali esse empregado, que é um absurdo, jamais poderia acontecer, também é uma situação ali de rescisão indireta. E o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos seus ganhos. Olha, isso aqui é muito importante, tá? Porque isso aqui acontece bastante, principalmente no momento que o país se encontra, nesse momento de crise. Acontece bastante isso, essa redução na carga ali no trabalho desse empregado. Cuidado que isso pode se enquadrar numa hipótese de rescisão indireta. Então o empregado tem o direito aí de se desligar da empresa. E aí o 483 prossegue, está falando no parágrafo 1º que o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver que desempenhar obrigações incompatíveis, fala sobre o caso de morte, que nós veremos depois, e fala também que nas hipóteses das letras D e G, que a gente comentou agora há pouco, o empregado pode pleitear a rescisão e o pagamento das indenizações, permanecendo ou não no serviço até a decisão final do processo. Tranquilo isso, gente. O que é importante agora? Trago para vocês uma situação da empregada gestante. E aí eu vou comentar sobre o artigo 394. O artigo 394 da CLT fala em uma hipótese de rescisão indireta que acontece com a gestante. Vejam que a gestante, mediante atestado médico, pode romper o compromisso resultante do contrato de trabalho, desde que esse seja prejudicial à sua gestação. Então, uma gestante que tem um contrato ali de trabalho e possui uma gravidez de risco, ela poderia também praticar essa rescisão indireta. E aí, olha, logo abaixo eu coloco para vocês o artigo 394A da CLT, artigo super recente, incluído pela Lei 13.287 de 2016, foi super recente aí essa inclusão, que diz que a empregada gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação de atividades ali ou operações insalubres, dando qualquer tipo de atividade insalubre para a gestante. Coloquei aí por estar bem recente nessa matéria. Então vejam, gente, nessa rescisão indireta que nós estamos falando aqui, onde é o empregador que pratica uma falta grave, quais são os direitos do empregado e aí o que nos interessa?
Vejam, o empregado terá direito ao saldo de salário pelos dias trabalhados, às férias vencidas e às férias vincendas, ao 13º salário proporcional, ao aviso prévio e ao saque do FGTS com a multa de 40%. Vejam que são todos os direitos previstos para uma demissão por justa causa, uma demissão sem justa causa, onde não há uma prática de falta grave pelo empregado. Vejam que, inclusive, é direito dele o seguro-desemprego, desde que ele se encaixe ali nas regras previstas pelo direito previdenciário, mas ele recebe as guias para poder pleitear esse seguro-desemprego também. Certo, gente? Com isso eu esclareci para vocês os direitos do empregado no ato de rescisão indireta. Até a próxima.